Olá! Esse vídeo é um produto do Termo de Cooperação Sigitec número 2023/00204-8, Desenvolvimento de metodologia de análise do comportamento e da estabilidade de taludes submarinos, desenvolvido pela Universidade de Brasília em parceria com a Petrobras. O projeto foi coordenado pelo professor Manuel Porfírio e pelo engenheiro Ricardo Gasque. Meu nome é Amanda Braga e vou apresentar o capítulo de resistência ao cisalhamento. Um breve sumário da apresentação, que contará com introdução, componentes da resistência, características gerais, estrutura e microestrutura, estado crítico, parâmetros em areias, parâmetros em argilas, comportamento pós-pico e estado residual, cisalhamento cíclico e liquefação, coesão e fraturamento, ensaios aplicados e conclusão. Lembrando que o máximo em cada vídeo será de 15 minutos e que caso neste único vídeo eu não consiga apresentar todos esses termos, teremos uma parte 2. Seguimos com uma breve introdução ao tema e posteriormente seguiremos para os demais capítulos. Nessa apresentação, vou abordar o conceito de resistência ao cisalhamento dos solos. Componentes da resistência. A resistência total ao cisalhamento é composta por dois mecanismos principais: o atrito interparticular, representado pelo ângulo φ, que decorre da fricção e intertravamento entre as partículas, predominantes em areias e solos granulares, e a coesão aparente, representada por C, associada a ligações químicas, capilares ou estruturais, mais comuns em argilas e solos finos. Esses componentes são descritos pela lei de Coulomb, expressa por τ igual a coesão mais sigma' tangente de φ, onde sigma' é a tensão efetiva, isto é, a parte da tensão realmente suportada pelo esqueleto sólido do solo. Na figura 1, observamos um gráfico genérico da envoltória de resistência ao cisalhamento, com essa representação mostra claramente o crescimento da resistência com o aumento do confinamento. Características gerais da resistência ao cisalhamento. O comportamento de resistência ao cisalhamento pode ser visualizado em curvas típicas de tensão versus deformação, que mostram três estágios: pico, estado crítico e residual. No início do cisalhamento, a resistência aumenta até o pico, momento em que o solo atinge sua máxima capacidade de resistência. Após esse ponto, ocorre uma redução gradual associada à quebra estrutural e ao rearranjo das partículas, até atingir o estado crítico, onde o solo continua deformando com tensão e volumes praticamente constantes. Em deformações muito grandes, especialmente em argilas, atinge-se o estado residual, no qual as partículas se reorientam paralelamente, resultando em uma resistência mínima. Nos solos marinhos, esse comportamento é intensamente influenciado por pressões neutras elevadas, baixa drenagem e alta sensibilidade, o que tende a reduzir a resistência e favorecer rupturas progressivas. Estrutura e microestrutura. A estrutura e a microestrutura do solo controlam diretamente o seu comportamento ao cisalhamento. A estrutura corresponde ao arranjo das partículas, podendo ser natural ou reconstituída. Solos estruturados exibem rupturas mais frágeis, enquanto solos reconstituídos ou remoldados têm comportamento mais dúctil e progressivo. A microestrutura, por sua vez, está relacionada ao modo como as partículas finas se agrupam e se conectam. Durante o cisalhamento, ocorre a reorientação, esmagamento e colapso de poros, levando à redução da resistência e da permeabilidade. A figura 3 apresenta diferentes tipos de estrutura encontradas em argilas. Essas configurações explicam o comportamento variado das argilas sobre cargas.
Já a figura 4 mostra o arranjo típico de areias e solos granulares, comparando grãos arredondados e grãos angulares, onde se percebe que a angularidade aumenta o intertravamento e, portanto, a resistência. Esses aspectos microestruturais são fundamentais para compreender a variação do comportamento entre solos naturais e reconstituídos e dentro do próprio grupo. Estado crítico. O conceito de estado crítico é central na mecânica dos solos moderna. Ele representa a condição na qual o solo continua deformando-se sob tensão de cisalhamento e volumes constantes. Neste ponto, a estrutura interna se estabiliza e as partículas deslizam sem variações volumétricas. Essa condição pode ser descrita pelas equações. Tensão desviadora é igual à inclinação da linha de estado crítico no plano P' e Q vezes a tensão efetiva média. E o volume específico é igual ao intercepto na linha de estado crítico menos a inclinação da linha de compressão normal vezes ln da tensão efetiva média. O estado crítico marca o limite entre o comportamento dilatante e o contratante e serve como base para modelos constitutivos avançados, como Kahn-Clay, Norsend, amplamente utilizados em simulações numéricas. Parâmetros em areia. Nas areias, a resistência ao cisalhamento depende fortemente da densidade relativa e da pressão confinante. Solos mais densos apresentam o fenômeno da dilatação, isto é, o aumento de volume antes da ruptura. Já os solos mais soltos, chamados de solos fofos, tendem a contrair durante o processo de cisalhamento. Ensaios trexiais drenados e não drenados permitem determinar o ângulo de atrito efetivo, que caracteriza a resistência friccional desse tipo de material. Em condições de baixo confinamento, observa-se o comportamento dilatante. Já em confinamentos elevados, a tendência é contrair. Esse contraste é importante para prever a estabilidade de fundações e taludes arenosos, em solos arenosos, no caso. Características dos parâmetros em argilas. Nas argilas saturadas, o comportamento é geralmente não drenado, e a resistência é expressa pela resistência não drenada, SU. O valor de SU depende do índice de plasticidade, do grau de sobreadensamento, que é o OCR, e da sensibilidade natural. Ensaios triaxiais do tipo não consolidado, não drenado, ou consolidado, não drenado, CU, e consolidado, drenado, CD, são utilizados para determinar tanto parâmetros efetivos quanto a resistência total. A figura 7 ilustra o comportamento típico de argilas sobreadensadas e normalmente adensadas, mostrando que as argilas sobreadensadas apresentam resistência maior e tendência à dilatação, enquanto normalmente adensadas tendem à contração. Essa distinção é essencial para prever o tipo de ruptura e desempenho de argilas marinhas sob diferentes condições de carga. Esses parâmetros são exclusivos ou majoritariamente vistos em argilas. Comportamento pós-pico e estado residual. Após a resistência de pico, o solo entra em um regime de amolecimento, caracterizado pela redução da resistência ao cisalhamento devido à quebra estrutural. Nas argilas, as partículas laminares se reorientam e a resistência residual passa a ser controlada pelo atrito interlamelar. Nas areias, a perda do intertravamento entre as partículas leva à redução do ângulo de atrito mobilizado. A figura 8 é uma figura genérica e apresenta o comportamento típico dos solos durante o cisalhamento, indicando um ponto de pico, seguido por um amolecimento e o estado residual. Esses mecanismos são de extrema importância para entender rupturas progressivas e movimentos recorrentes de taludes. Cisalhamento cíclico e liquefação.
Sobre carregamentos cíclicos, como ondas, marés e sismos, ocorre aumento da poropressão e consequente redução da tensão efetiva. Quando a tensão efetiva se aproxima de zero, o solo perde sua resistência, fenômeno conhecido como liquefação, que é quando aquela pasta sólida se torna um líquido. A figura 9 ilustra esse comportamento em um esquema de resposta não drenada de um solo saturado, mostrando como a poropressão cresce a cada ciclo até que o solo entre em colapso. A suscetibilidade à liquefação depende da densidade inicial, do grau de saturação e do número de ciclos e da intensidade de cisalhamento. Compreender esse fenômeno é fundamental em projetos offshore, onde há carregamentos repetidos e variação de pressão intersticial. Coesão e fraturamento. A coesão verdadeira resulta de ligações químicas ou cimentação entre as partículas. Já a coesão aparente é causada por forças capilares em solos parcialmente saturados. Quando, quando as tensões aplicadas superam a resistência à tração do solo, ocorre o fraturamento, formando fissuras e planos de rupturas preferenciais. Esse fenômeno é particularmente relevante em argilas secas e solos cimentados, podendo evoluir para falhas estruturais em fundações e encostas. Para não estender muito neste vídeo, finalizo a parte 1 de resistência ao cisalhamento por aqui e voltamos na parte 2. Obrigada!